Como hoje funciona o sistema de publicação de artigos científicos, Felipe? No Brasil é diferente de outras partes do mundo. E não quer dizer que as outras partes do mundo são melhores ou piores. Como diz a letra de funk, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente. A galera aí, meu Deus, ele não citou Sócrates, ele citou a letra de funk, né? Então, assim, no Brasil, a gente tem algumas características. Hoje você tem um sistema de publicação que é muito calcado em acesso aberto e uma gratuidade na publicação e o Qualis. Eu acho que esse tripé é muito importante para a gente pensar como funciona o sistema de publicação brasileiro. Majoritariamente, tá? É óbvio que tem exceções, né, galera? Então, primeiro, uma política muito forte no Brasil de que as revistas sejam de acesso aberto. E convenhamos, isso é muito legal e muito importante, né? Então, não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, ajuda pessoas que, de repente, não têm condições de comprar um acesso, né? Elas terem acesso àquela determinada revista, né? E essa é uma característica muito forte do nosso país, que só foi se consolidando ao longo do tempo. A gratuidade também. O acesso aberto está assim, curva é ascendente, cada vez maior. A gratuidade, a curva é cada vez mais para baixo. A gente ainda tem muitas revistas gratuitas, né, que você teve aprovação, enfim, vai publicar lá sem pagar, mas isso está diminuindo, né? Então, a gente observa uma tendência das revistas que hoje estão sediadas no Brasil de também cobrarem. Vários motivos, a redução do financiamento para as revistas, o fato de que a revista, de fato, ela é muito caro você manter uma revista. Você tem que ter equipe, você tem que ter revisão, você tem que ter diagramação, você tem que pagar hospedagem, você tem uma estrutura, né? É uma editora, digamos assim. É algo que é custoso. E aí, as revistas, inclusive revistas vinculadas a universidades públicas, elas estão começando a cobrar. Então, a gente tem aqui uma tendência de queda na gratuidade, né? Ou seja, cada vez menos revistas cobrarem. E a terceira é o Qualis, né? O Qualis é uma invenção nossa. A gente, inclusive, já fez, né, Arthur? 50 episódios do projeto Carreira Acadêmica. Um deles foi sobre o que é o Qualis. A gente falou, explicou muito bem o que é o Qualis e tudo mais. Quem quiser depois acompanha lá. Mas o Qualis é uma invenção nossa. Por quê? Porque como o governo no Brasil ele tem uma responsabilidade muito grande com o financiamento das pesquisas e das publicações, ele inventou o Qualis para mensurar essas revistas. Tem muita gente que critica, não estamos aqui para ficar falando mal, mas é um dado da realidade brasileira. O governo avalia a produção científica brasileira. Então, é isso, é um dado. Diferente do contexto internacional. Agora vamos pensar o outro lado. Eu falei de Brasil. Vamos pensar o contexto internacional. Você tem no contexto internacional, como o internacional muita coisa, né? São todos os países, mesmo Brasil, a gente tem revistas que são gratuitas e revistas que são pagas. Mas a maioria paga, tá? Então, começa por aí. Você tem já no cenário internacional, boa parte das revistas exige o pagamento, né? A maioria delas, inclusive, em dólar, né? E para a gente, que é um país que a moeda vale nada, né? Por conta de governantes ineficientes e políticas econômicas ineficientes, né? A nossa moeda não tem muito respeito internacional. Então, o que acontece é que, para a gente, hoje eu acho que o dólar está 5,4, né? 5,3. Então, para publicar numa revista por $100, vira R$ 540, mais ou menos. Isso significa metade de um salário mínimo, né? Mais ou menos isso, arredondando um pouco. Metade de um salário mínimo, né? Mais do que uma bolsa de iniciação científica. Então, a gente tem até o problema do Brasil, instituído pelo menos há 10 anos aí, o problema político-econômico do Brasil, ele afeta até na nossa internacionalização. Então, as revistas, a maioria cobra, tem que pagar, então, tá? Em geral, o pagamento em dólar, ou seja, totalmente instável para um país como o nosso de commodities. E o cenário internacional não se mede por Qualis, né? Se mede por fator de impacto. Inclusive, quando falamos de Qualis, no nosso episódio lá de Qualis, a gente distingue, né, Qualis e fator de impacto, ou seja, a capacidade da revista de, ao publicar um novo número, daquele número ser citado, ser lido pelos outros pesquisadores, né? Então é isso que tem uma equaçãozinha, mas basicamente, né, em suma, é isso. Então, alguns pontos importantes, né, desse sistema de publicação atual também a ser considerado, apesar de eu ter feito essa diferença, mas ele é muito textual. Artigo hoje é basicamente texto.
Ah, mas Felipe, não é para ser texto? O encontro é sobre qual o futuro dos artigos científicos. Então, artigo não é para ser só em texto, né? Ele naturalizou-se a ideia de que tem que ser em texto. Antigamente só tinha, né, uma plataforma, né, digamos, em papel. Em papel. E imprimia lá, tinha página, tudo escrito. É isso. Um artigo, Isso. ele é texto hoje, né? Majoritariamente texto. Pode ser um texto dentro de uma Uhum. tabela, texto dentro de um gráfico. Aí você tem uma outra imagenzinha, mas tem texto em cima e texto embaixo. O Sim. artigo é focado no inglês, né? A maioria da produção científica internacional é em inglês. Eu recebi isso no outro dia. A língua portuguesa responde mais ou menos por 1% da produção científica internacional. O espanhol um pouco mais, e a maioria esmagadora, mais de 90% inglês. Então você tem um idioma, digamos assim, mais comum se você pretende internacionalização. E um outro ponto importante para o sistema de publicação atual é que para a maioria dos acadêmicos, o que a gente escreve é para pouca gente ler. Com exceção quando você vira um acadêmico bambambam, ganha um prêmio Nobel, ganha uma notoriedade surreal dentro do seu campo do conhecimento, mas, na maioria das situações, a gente escreve para pouca gente ler. Poucas pessoas lêem. O nosso impacto hoje com um artigo, na média dos acadêmicos, tá? Ele tende a ser muito menor, muito pequeno. Mesmo que a pessoa tenha vários artigos, o impacto na soma tende a ser muito pequeno. Não quer dizer que a pessoa não tenha que publicar, não é esse o debate. O debate é que, para a maioria da produção acadêmica, a leitura e a citação é muito baixa. Então, a gente tem esse problema, né? E isso está relacionado também à linguagem, né? Às vezes é uma barreira de linguagem, porque, por exemplo, eu não sei ler chinês, então nunca vou citar um artigo em chinês, hoje. Eu não vou poder citar um artigo em chinês, porque eu não sei ler chinês. Eu preciso que o chinês escreva em inglês, o espanhol, o francês, para eu entender. Senão, não vou poder entender. Então, você tem uma questão de linguagem que ainda é um deal breaker, né? Um impedimento para muita gente. Você tem um problema de escrita acadêmica, que na maioria das situações a gente não aprende escrita acadêmica, né? Não aprende método de escrita. Então os artigos, às vezes, eles são incompreensíveis. Eles não têm persuasão, não tem estrutura argumentativa. É uma salada de opinião lá, do início ao fim. Não tem algo que motive o leitor a levar aquilo para frente como uma citação. E o contexto de hoje não tem inclusão. Quando eu digo inclusão, tem debates homéricos sobre inclusão. E quem sou eu para falar de inclusão? Eu não pesquiso isso, né? Mas hoje o sistema de publicações, ele é excludente. E eu digo um tipo de exclusão que a gente tem que olhar mais no mundo acadêmico, que é a exclusão de pessoas que têm seus desafios, por exemplo, desafios de ouvir, desafios de falar. E hoje o sistema de publicações, ele não comporta essas pessoas, ou pelo menos não comporta majoritariamente essas pessoas.